Questão 7. Sendo f de x igual a menos 4x mais 2 e g de x 5x menos 1, determine o valor de k, sabendo que o k é f de menos 1 mais g de 5. Então vamos primeiro calcular o f de menos 1. Então eu vou até a função f, onde tem a letra x, eu escrevo menos 1. Menos 4 vezes menos 1 mais 2. Isso vai ser 4 mais 2, que é 6. Agora o g de 5. Vou na função g, onde tem o x, eu escrevo 5. Então é 5 vezes 5 menos 1. 25 menos 1, 24. Quanto que deu f de menos 1? 6. Mais, quanto que deu g de 5? 24. 6 mais 24, 30. Tranquilíssimo. Beleza? Questão 8. Construa o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 9. Em seguida, determine, letra A, as interseções com os eixos x e y. Então tá aqui. O domínio dessa função é real, porque você sempre pode elevar ao quadrado, multiplicar por menos 1 e somar 9. Então, quando x é menos 2, o y é 5 pela função. Quando x é menos 1, o y vai dar 8. Quando x é 0, o y é 9. Quando x é 1, o y é 8. Quando x é 2, o y é 5. Marquei todos esses pares ordenados no plano cartesiano e geramos uma curva que recebe o nome, vocês já sabem, de parábola, uma parábola, né, com a concavidade voltada para baixo. O 9 é o valor máximo que a função assume, e eu estou perguntando quais são as interseções com os eixos x e y. Com o eixo y, você está vendo que a interseção é o ponto que eu vou chamar de ponto A, ponto 09, né? Interseção com o eixo y. Com o eixo x, nós podemos observar que nós temos duas interseções, essa e essa. Então, essa interseção eu vou chamar de B, essa interseção eu vou chamar de C. A interseção, o ponto B, observa que nesse ponto, o y vale 0. Se você fizer o y igual a 0, você vai achar o x valendo menos 3. A mesma coisa no ponto C. Se você fizer o y igual a 0, você vai achar o x igual a 3. Então, no eixo x, as interseções são os pontos B e C, que eu vou chamar de menos 3 e 0, o ponto B, e o ponto C eu vou chamar de 3 e 0. Então, tá aí as três interseções. Bem, na letra B, o nome da curva parábola, nós já havíamos comentado antes. Para quais valores de x, f de x é crescente? Podemos observar que para x menores que 0, a função é sempre crescente. E para quais valores de x, a função é decrescente? Podemos observar que para valores maiores que 0, a função é decrescente. Imagem. A imagem dessa função são um y que pertence aos reais, tais que esses y são sempre menores ou iguais a 9. A parábola só existe daqui para baixo, né? O valor máximo, 9. Então, para valores menores que 0, função crescente. Para valores maiores que 0, função decrescente. Menos 3 e 3, raízes da função. Questão 9. Construa o gráfico da função y igual a 4 elevado a x. Tá? Eu escolhi, quando x é menos 2, 4 elevado a menos 2, 1 sobre 16. Quando x é menos 1, 4 elevado a menos 1, 1 quarto. Quando x é 0, 4 elevado a 0, o y dá 1. Quando x é 1, o y é 4. Então, nós temos uma exponencial crescente. Determine o ponto de interseção com o eixo y. Onde que a curva exponencial intersectou o eixo y? No ponto 0, 1. Certo? Depois eu fiz a seguinte pergunta. Existe interseção do gráfico com o eixo x? Ou seja, será que esse gráfico intercepta o eixo x? Se o gráfico intercepta o eixo x, implicaria 4 elevado a x igual a 0, o que é impossível. Por quê? Porque 4 elevado a alguém jamais será 0.
Como 4 elevado a alguém jamais será zero, isso é uma equação impossível, portanto, o gráfico não intercepta o eixo x. Bem, duas observações importantes. 4 elevado a x igual a zero. Por que matematicamente isso é impossível, né? O x é um número real. Esse número pode ser negativo. Exemplo, menos 1. 4 elevado a menos 1 é um quarto, né? Não pode ser zero. Se o x for zero, 4 elevado a zero dá 1. Daqui a pouquinho eu explico por que 4 elevado a zero é 1. Se o x é maior do que zero, x igual a 2, por exemplo, 4 elevado a 2, 16. Então não tem como ser zero. Agora, segunda observação, por que 4 elevado a zero é 1? Veja bem, 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é o mesmo que 4, divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 2. Isso dá 4 elevado a zero. Mas se a gente olhar bem, 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 16 dá 1. Então 1 é 4 elevado a zero. Então tá aí. Ok? Bom, construa o gráfico da função f de x igual a meio elevado a x. O domínio dessa função é real. E eu peço para você me dizer se essa função f de x é crescente ou decrescente. Por que o domínio é real? Porque sempre eu posso pegar meio e elevar um número. Esse número pode ser negativo, zero ou positivo. Sendo assim, eu escolhi dois valores negativos, o zero e dois valores positivos. Se o x é menos 2, meio elevado a menos 2, expoente inteiro negativo, invertemos a fração, 2 sobre 1 elevado a 2, 4 sobre 1, 4. Se o x é menos 1, meio elevado a menos 1, invertemos a fração, 2 sobre 1 elevado a 1, 2 sobre 1, 2. Se o x é zero, meio elevado a zero vai dar 1, meio elevado a 1 é meio, e meio elevado a 2, 1 quarto. Então, quando o x é menos 2, o y é 4, quando o x é menos 1, o y é 2, quando o x é 0, o y é 1, quando o x é 1, o y é meio, quando o x é 2, o y é 1 quarto. Com esses pontos ou pares ordenados, nós vamos construir o gráfico dessa função. Quando eu perguntei se a função é crescente ou decrescente, você pode observar aqui na tabela, à medida que o x aumenta, o y diminui. Quando isso acontece, nós temos uma função decrescente, tá? Então a função será decrescente. Mas vamos ver através do gráfico. Para finalizar, o nosso gráfico da nossa exponencial decrescente, né? Como nós havíamos falado antes, à medida que o x aumenta, o nosso y diminui. Então nós temos uma exponencial decrescente. Até a próxima aula.